nós temos aqui a necessidade de sermos fortes nos tempos difíceis que estão pela frente. Nunca fez com Até para que nós possamos ser referência, esperança de que dias melhores virão. E que nós estaremos nas ruas, no plenário, na tribuna, nos locais de reunião, para defendermos um legado que não pertence a este governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. Pertence ao povo brasileiro. Um legado de transformações virtuosas na economia, que permitiram que o nosso país terminasse o ano passado numa situação invejável em relação a outros países com a mesma condição econômica que o nosso. E que se inicia em 2016, quando o presidente Temer começa a reerguer este país, que havia sido colocado no fundo do poço, que havia perdido a confiança daqueles que investem no país, que estava ladeira abaixo, imerso numa catástrofe, numa hecatombe econômica, num processo de aparelhamento da máquina pública, num processo de desagregação social e econômica que estava levando o nosso povo para uma situação de desespero. Esses 6 anos, muitas coisas aconteceram, muitas transformações, muitas modernizações, e uma boa parte desse legado está em risco. Nós precisamos fazer o contraponto. Nós precisamos moderar a avidez, eu diria, os excessos que nós estamos assistindo daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma virtuosa a favor do Brasil. E darei exemplos. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a autonomia do Banco Central, a lei de liberdade econômica, a lei das terceirizações, as ações da PPI, que permitiram mais de 1,3 trilhão de reais de recursos privados contratados em investimentos no nosso país. Os marcos legais que foram modernizados, como do saneamento, como das ferrovias. Ou seja, um enorme corolário de ações que não pertence a esse ou aquele governo, pertence à sociedade brasileira. E nós temos a responsabilidade de fazermos com que essa situação ela não se abata sobre nós como se fosse uma hecatombe, como se fosse uma destruição do que nós temos de virtuoso no nosso país. Nós defendemos valores, e esses valores é o que nos inspiram. Eu não serei candidato contra ninguém. Eu não serei presidente contra qualquer instituição. Eu serei um presidente para resgatar o tamanho e a envergadura do Senado da República pelo bem da sociedade brasileira e pelo bem do equilíbrio da democracia. Foi dito aqui pelo presidente Marcos Pereira, pelo presidente Ciro, pelo presidente Valdemar, por aqueles que me antecederam. Nós não faremos uma administração de vindita, olhando pelo retrovisor. Todas as forças políticas do Senado da República serão respeitadas. Nós advogamos o princípio da proporcionalidade, porque lá é uma casa de pares, não é uma casa da exclusão. Nós não iremos governar para um segmento, para uma facção. Nós iremos administrar aquela casa de pares, ouvindo as lideranças, mas, sobretudo, ouvindo a sociedade brasileira. E é onde eu tenho ido neste país e tenho viajado. Eu tenho sido abordado por cidadãos comuns que fazem depoimentos que nos emocionam e nos pedem e nos dão uma enorme responsabilidade de reequilibrarmos a democracia no nosso país. As pessoas querem ter de novo o direito de se expressar, de falar o que pensam. As pessoas estão sentindo medo nesse país. E nós somos uma democracia. E é para isso que vamos lutar.
sem ódio, sem medo, sem olhar para trás, buscando cada companheiro no Senado da República, para lhes dizer que junte-se a nós, para reconstruirmos essa relação de confiança que está perdida entre o Senado da República e o povo brasileiro e os estados da federação que o Senado representa. Muito obrigado, gente.